Vamos dar início ao nosso culto fazendo a leitura. Pedir ao irmão Sebastião que possa estar fazendo a leitura para a gente. Gálatas 6, 9, a palavra de Deus fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém. Pedir ao irmão Tiago que possa estar nos levando em momento de oração para dar início. Oremos. Pai amado, nós somos gratos por mais essa manhã, por essa chuva que o Senhor tem derramado durante a madrugada. Somos gratos, Pai, por estar na sua casa para mais uma vez aprender de Ti. Amém. Fale com os nossos corações nessa manhã, Pai, e aceite os nossos louvores que entoaremos a Ti agora, Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Nosso primeiro hino essa manhã, hinos de louvor 2, tudo Ele pagou. Bom, nosso próximo hino, voz de melodia, 185. Seja bendito o Cordeiro, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Amém. Amém.
mensagem, voz de melodia, 179. Tudo consumado está. Jesus disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João 19, 30. Amém. Obrigado a toda a igreja. Obrigado aos músicos, ao Paloma no projetor. Pastor Marcos. Muito bom. Obrigado, Marcos. Mais uma vez, obrigado aí a Gislaine, a Juliana, a Isabelle, também a Paloma. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje é o primeiro culto do mês de outubro. Graças a Deus. Também quero bem-vindar os irmãos e amigos que nos acompanham nessa transmissão. Quero avisá-los que nós estamos sem a internet do Wi-Fi. Estamos transmitindo pelos dados móveis e o sinal é muito baixo. Então pode ser que em alguns momentos, por causa da fraqueza do sinal, a transmissão venha a oscilar, tá bom? Então já estamos avisando os amados para que possam estar se preparando para o transcorrer do culto. Muito bem, nós já estamos com o boletim informativo do mês de outubro. O boletim já está pronto, daqui a pouco eu farei a distribuição a vocês, para que cada um de vocês saiba qual é a sua atribuição no mês de outubro, tá bom? Embora eu já tenha compartilhado o boletim digital no WhatsApp, então lá já há a disponibilidade de todos vocês, as suas responsabilidades no mês de outubro. Muito bem, também ontem, graças a Deus, pela manhã, alguns irmãos vieram, nós instalamos a placa na parede lateral, e na semana que vem, essa mesma equipe, talvez alguns outros virão novamente, e nós vamos instalar outro lado da lona na parede aqui na frente da igreja, né? Porque lá ficou uma parte e a outra vamos instalar aqui. Nós iríamos colocar lá fora, mas estávamos com medo por causa que aqui tem uma corrente de vento muito forte. Então nós vamos instalar na parede.
Então, eu vou deixar tudo pronto, tá bom? Aí, a semana que vem, a gente simplesmente coloca a escada ou talvez vamos arrumar andaime e vamos instalar ao outro lado da placa. Aqueles que podem vir serão bem-vindos, será de grande valia a ajuda de vocês. Também ontem retomamos as atividades com as crianças, vieram várias, foi bem divertido, elas aprenderam bastante também sobre obediência. Também ontem tivemos o nosso tempo com jovens e adultos às 16 horas. Irmãos, eu vou alterar os jovens e adultos das 17 para as 16 horas, tá bom? Fica muito corrido para mim, né? Então, se der certo, a gente vai manter às 16 horas. 17 horas termina muito tarde e às vezes eu tenho muita coisa ainda para preparar para o dia seguinte. Então, eu coloquei às 16 horas, não sei que aqueles que vieram às 16 horas se acharam bom ou ruim. Deixa eu ver, quem veio ontem e achou que foi bom? Ok, pode abaixar. Quem veio ontem e não achou bom? Então talvez eu vou manter às 16 horas, tá bom? Se funcionar, vamos manter esse horário, vai ficar melhor para todos, eu acho. Assim não termina tão tarde essa atividade. Também na sexta, nós tivemos a primeira aula do estudo bíblico, né? E vieram 3 pessoas, nós estamos orando para que Deus trabalhe no coração deles. Estamos aí na expectativa que outros possam vir, que não vieram. Ainda na próxima aula é possível vir ainda. Já na terceira já não daria mais para vir, porque daí não acompanha o ciclo. Aí eu vou ter que ver talvez um outro momento, ou deixar para uma outra ocasião, para que essas pessoas façam um estudo. Haja vista que nessa primeira aula foi uma aula introdutória, então eu não entrei ainda na lição, a primeira lição do livrete, né? Mas na sexta-feira agora eu já entro na primeira lição. Então, quem não veio, das pessoas que nós convidamos, caso venha ainda dá para continuar e fazer esse estudo bíblico. Muito bem, então as crianças vão para o culto infantil com sua professora. Então podem subir com muita tranquilidade. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco, tá bom? Nós vamos celebrar apenas na parte da manhã, tá bom? Haja vista que nós abrimos agora para que vocês venham, nós colocamos mais alguns bancos, ainda respeitando o distanciamento. E se caso venha mais pessoas do que a gente comporta, eu já orientei os homens, eles vão ficar do lado de fora, né? Já foi orientado, já estão sabendo. Então caso venha um visitante, um outro membro da igreja, e não dê esse espaçamento que foi dado entre vocês, automaticamente os homens vão para fora e vão ouvir a pregação e acompanhar o culto pela janela, dando espaçamento. Isso já foi avisado para que a gente dê aí a prioridade a todos os membros da igreja que queiram vir, possa vir, tá bom? Então a celebração da ceia, como está no boletim, será celebrada apenas esta manhã. Muito bem, abra a sua Bíblia no livro dos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo de número 6. Semana que vem também nós vamos ter um especial Dia da Criança, então não deixe de mandar o seu filho, a sua filha. Nós teremos uma atividade especial para eles, né? Voltando com a atividade do clube em outubro, e já na segunda atividade um especial para o Dia das Crianças. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Vamos ler o versículo 6 até o versículo 10, dá um contexto bem interessante. Irmãos, diz assim a palavra de Deus: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas coisas boas aquele que o instruiu. Então aqui no versículo 6 eu já tenho uma convocação para que você seja o quê? Participantes. Quer dizer o quê? Olha, de tudo aquilo que eu vou pregar aqui, Deus já está falando a você, decida que você vai fazer, né? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante
De todas ou algumas coisas boas? Todas. Todas coisas boas. Irmãos, posso dar uma exortação já? Sim. Tudo quanto te vier à mão, no que diz respeito à possibilidade, faça. Não faça de má vontade. Faça. Amém. O que você foi instruído, não faça o que você quer. Você vai errar e vai errar feio. Mas aquilo que você foi instruído, faça. Né? Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis. Olha que interessante. Se você tem a oportunidade de fazer o certo, conforme foi instruído, não fez, aí vem uma palavra de correção. Cuidado, Deus não se zomba. Como que eu zombo de Deus? Como que o crente zomba de Deus? Não fazendo aquilo que Ele nos instruiu a fazer. Quando você recebe uma instrução, você sabe, você não fez, você está zombando de Deus. Porque foi Ele que te falou. E quando Deus fala, a gente faz, né? Porque a gente sabe do peso que há em não fazer, principalmente as consequências que nós colhemos. Nós poderíamos estar numa situação melhor, nós só não estamos porque nós desobedecemos a palavra de Deus. E quando você desobedece ou você não se faz participante, você está zombando de Deus. Aí vem o texto seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Gente, aqui ó, você pode achar que é apenas uma desobediência. De Deus não se zomba. Você não está desprezando a orientação do pastor. Você não está desprezando a orientação da igreja. Se é uma instrução de Deus e você não faz, Deus fala aqui, de Deus não se zomba. Aquilo que você semeou o quê? Porque você recebeu a orientação, fez o errado. Fez o que você queria. Aí Deus vai falar, então você vai colher o que você semeou. Você teve a chance de colher um bom resultado. Não quis ouvir. Quis fazer o que você queria fazer. Então, ó, Deus não se zomba. Aquilo que você semeou, você vai colher. E às vezes nós perguntamos a Deus, aonde é que nós temos errado? Aonde? Você recebeu a orientação e você não fez. Você quer saber aonde você está errando? A Bíblia fala, Deus não vai intervir nas consequências, você vai receber ela na íntegra. Pastor, está tão difícil. Eu sei, meu irmão, você zombou. Pastor, eu não zombei, você zombou, meu irmão, porque você recebeu a orientação e você não fez. A Bíblia fala para que a gente seja participante de toda orientação que nós recebemos. Não é para fazer igual Saul. Sabe qual foi o grande erro de Saul? Ter obedecido a Deus parcialmente. Foi o grande erro de Saul. Gente, Saul obedeceu. Mas chegou um ponto que ele falou o seguinte, não, mas eu não acho que é assim. Foi o maior erro do rei Saul. Achar que ele sabia mais que as orientações de Deus. Deus chamou o profeta Samuel e falou o seguinte, olha, pode tirar esse moço. Samuel lamentou tanto, gente. Ele insistiu com Deus, deixa o moço. Ele vai acertar menino novo. Deus falou, tira ele, eu já sei, ele não vai me ouvir. Eu quero que você chame alguém que vai me ouvir. Porque quando eu falo, eu quero que faça. Você traz um menino que me obedece parcialmente. Tira ele. Não, Deus, dá mais uma chance para ele, Deus. Ele aprende, não. Aí Deus fala assim, melhor obedecer do que sacrificar. E o atender do que? Gordura de carneiros. Aí você quer compensar fazendo sacrifícios. Então já que eu não obedeci, então eu vou oferecer um sacrifício. Deus fala, eu prefiro mais obediência do que o sacrifício. Então tá bom, então eu vou oferecer então gordura. Porque Deus gosta de gordura. De carneiro, está escrito. Então eu vou compensar a minha ausência, eu vou compensar a minha falta de atender com gordura de carneiro. Deus falou o seguinte, olha, eu prefiro muito mais
que você me obedeça do que os seus sacrifícios. Eu prefiro muito mais que você me atenda do que a gordura de carneiros. Continua o texto. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, às vezes, meus irmãos, a gente colhe tantas desavenças. Você já parou para pensar porque às vezes as brigas não cessam? Sabe por que não cessa? Porque você está semeando só na carne. Você recebe a orientação, deveria ser participante não de algumas igual Saul, de todas, meus irmãos. De todas as orientações. Quando você não atende, você zomba de Deus. E Deus vai falar o seguinte: eu não vou. Eu bem que eu poderia evitar toda essa dor dessa pessoa, esse sofrimento, mas eu não vou. Porque ela semeou, eu orientei, ela semeou. Então ela vai colher. Aí vem o apóstolo Paulo explicando: se você semear para a carne, você só vai colher corrupção. Ele continua: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aí ele vem com o texto que eu quero desafiá-los essa manhã. Ele vai dizer o seguinte: não cansemos de fazer o bem. Esse bem aqui, irmãos, tem a ver com fazer o que é certo daquilo que Deus nos instruiu. Fazer o certo daquilo que Ele nos instruiu. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por que ele falou assim? Porque se você não fazer o bem, você vai desfalecer. O que é desfalecer? Você vai morrer. E não morrer biologicamente. Alguns não precisam ser sepultados para estar morto. Algumas pessoas estão mortas. É muito claro, gente. É muito nítido ver o gelo espiritual, o distanciamento de Deus, a apatia espiritual. É muito claro ver, irmãos. É muito claro. Por que vamos desfalecer? Porque nós fizemos uma vez, existimos, o texto fala, não cansemos. O que ele está falando? Olha, você vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e amanhã de novo, e na terça-feira de novo, e na quarta de novo. Ele fala, não cansemos de fazer o bem, fazer o certo. Porque nós vamos colher. Irmãos, Deus não é injusto de ficar esquecido das coisas corretas que você tem feito. Ele não esquece. Quem está fazendo um devocional que eu estou mandando, estamos estudando o livro de Josué. Gente, o livro de Josué é fantástico. Deus, ele se lembrou. Para você ter uma ideia, nós estamos numa fase do livro de Josué, capítulo 14, que já se passaram 45 anos. Já se passaram 45 anos desde aquela primeira vez que Josué e Caleb foram mandados para avistar a terra de Canaã. Já se passaram 45 anos. 40 anos eles ficaram com Moisés. E 5 anos Josué está sozinho na liderança. O livro começa contando Josué sozinho. Então nós estamos no capítulo 14, quer dizer que já se passaram 5 anos. Mas ele já está servindo a Deus há 45 anos. Desde a saída lá do Egito, que narra lá o livro de Deuteronômio, Josué com Moisés, Moisés morre, aí entra o livro de Josué, ele começa a liderar, e o capítulo 14 já se passaram 5 anos, eles já tomaram posse da terra. 5 anos. Josué já está com 85 anos. O capítulo 14 foi fantástico, porque Deus não se esqueceu daquilo que ele havia prometido a Josué e a Caleb. E o capítulo 14 fala Deus cumprindo suas promessas. Deus não se esquece da sua fidelidade. E vou falar, esses 45 anos, até onde nós estamos na nossa leitura devocional, Josué passou poucas e boas. E Deus sempre visitando ele, falando, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele falou isso a ele, não apenas no capítulo 1. Ele falou isso várias vezes até o capítulo 14. É interessante.
Continua a leitura. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor Deus, eu quero lhe pedir, fale-nos ao coração. Vamos estar celebrando a ceia daqui a pouco, esse memorial que trazemos ao nosso coração, tão grande salvação que recebemos por meio de Jesus da cruz. E pedimos ao Senhor que a sua palavra venha falar profundamente ao nosso coração. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse trecho que li, mas precisamente o versículo de número 9, fala sobre boa vontade, né? Não nos cansemos de fazer o bem, né? Esse texto, ele fala sobre boa vontade. E quando nós falamos desse assunto, ele é bem relevante, porque se existe algo que nos aborrece, é quando você identifica alguém e você fala assim, faltou boa vontade. Não é ruim? Quando alguém até fez, mas fez de uma maneira que você fala assim, olha, eu estou decepcionado. Você nem fala para a pessoa para não gerar uma rusga. Mas você fala, olha, foi de uma má vontade tremenda. Faltou boa vontade, né? E isso nós presenciamos, vivenciamos em diversas situações. Pode ser em relação ao mecânico do teu carro. Quantos de vocês já tiveram problemas com o mecânico? E você fala assim, no final você pagou o cara, ele fez, gente, ele fez. Mas você percebe, né, pela forma como ele lidou com o carro e tudo mais, você vai para casa, nossa, faltou tanta boa vontade. Gente, eu paguei, não foi de graça. Eu paguei. Faltou boa vontade. Isso em relação ao porteiro, às vezes, né? Pode ser em relação ao pedreiro, né? Fez o trabalho, mas você fala, poxa, olha, que mal feito. Não, mas você não falou para eu fazer? Você fez, mas cara, você pensa e fala com a sua esposa, nunca mais eu chamo o cara para fazer isso aí, não. Faltou boa vontade. Isso pode ser em relação ao professor, né? Às vezes na escola, quando você estudava, o professor pedia para você abrir no livro, na página tal, vamos fazer a leitura, vamos fazer a interpretação do texto. Aí dá a interpretação do texto, você levanta a mão, professor, eu não entendi. O problema é teu, você não sabe ler? Ok. Na próxima vez não vou nem perguntar. Se já você é uma cobra, né, qualquer coisa ataca, então não vou nem perguntar. Faltou muita boa vontade daquele professor. Era tão ruim. Ele poderia ser uma bênção, um instrumento pedagógico, e não é. Pode ser em relação ao médico. Ao médico, gente. Você foi ao médico, você pagou a consulta, nem que seja pelo SUS. Ele recebe pelo SUS. E você vê que existem médicos e médicos. Existem, por exemplo, clínico geral e clínico geral. Existe pediatra e pediatra. Você leva o seu filho a um pediatra, você está sofrendo porque não há nada que atinge mais o coração de um pai quando o seu filho está doente. Você leva na expectativa de que ele faça um exame, um diagnóstico correto, seja atencioso, e você vê ele às vezes com muita má vontade. Não olha nem no seu rosto, só no prontuário. O que aconteceu, dona? Tá bom. Bom. Você fala, poxa, você sai dolorido, você entra dolorido e sai dolorido. Só que você sai dolorido não por causa do seu filho, mas por causa da má vontade. Você sabe como isso é ruim. Deus também sabe como isso é ruim. Antes de ontem, a Juliana fez 1 ano que ela foi curada do lúpus. Antes de ontem. Deus agiu de um modo extraordinário na vida dela. Porque foram quase 10 anos de muita luta. E Deus usou uma médica daqui de Piraquara.
E sabe por que Deus usou essa senhora? Adivinha por quê? Não sei se ela é cristã. Sabe por que Deus usou a vida dela? Na vida da minha esposa? Porque ela foi uma médica que teve boa vontade. Ela se interessou pela Juliana. Ela teve interesse. Quando nós soubemos da internação da Gleice, essa foi a nossa oração. Que Deus levantasse um médico que tivesse boa vontade. De pegar o prontuário dela, de pegar todo o diagnóstico e falar, eu vou te ajudar. Eu vou fazer as minhas pesquisas, se eu não souber a resposta, eu vou procurar outros médicos, eu vou mandar o seu prontuário para outras pessoas que eu confio e nós vamos achar a solução do seu problema. Gente, está ao alcance. Poderia fazer. Só não fez porque não quis. Porque faz as coisas com má vontade. Gente, o que eu estou falando é muito sério, gente. Vocês não sabem como isso é prejudicial. Vocês já foram vítimas de um médico com má vontade. E você sabe como isso dói e machuca. E às vezes nós agimos de igual modo. Isso é tão ruim. E nós oramos para que Deus levantasse alguém que tivesse interesse de investigar. Porque nós não temos. Quando a gente fala é só palpite. A gente não tem um estudo para dar o parecer correto. Uma pessoa que se importe, ou que pelo menos, olha, não sei se eu vou te ajudar, mas quero que você saiba, eu vou tentar. Que Deus coloque uma médica como a minha esposa teve ano passado. E olha que nós passamos 10 anos tratando, achamos aqui. O que mais me impressiona na vida de muitas pessoas, e às vezes até de alguns crentes, é que falta boa vontade. Falta, irmãos. Isso precisa ser corrigido. Porque esse assunto está dentro do contexto de Gálatas 9,6. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que você semeia, você vai colher. Eu quero colher boa vontade na minha vida. Sabe qual vai ser minha decisão então? Eu vou semear boa vontade. Eu vou ter interesse. Mesmo quando não há correspondência, eu vou demonstrar interesse. Porque eu quero colher isso. E eu sei que isso é uma orientação bíblica. E quando eu passo a fazer porque Deus manda, aquilo acaba virando um hábito. E eu tenho prazer nisso. E eu não vou me cansar. Eu não me canso. Às vezes eu fico frustrado. Mas também não vou ser um pastor frustradinho. Não, eu vou colocar no altar, vou superar, eu vou pedir perdão a Deus, eu vou falar para Ele me fortalecer com a força do seu poder e eu vou continuar. Eu vou fazer minha parte. Eu não vou cansar de fazer o bem. Como que você se sente ou se sentiu em determinada situação por alguém que poderia ter feito um pouquinho mais? Vamos falar sobre o seu lar. Sobre sua esposa. Ela poderia ter feito um pouquinho mais. Ela sabe e ele sabe. Ter se esforçado um pouquinho mais para te ajudar. Ela poderia ter se estendido um pouquinho mais para entender o problema e fez tão pouco caso. De Deus não se zomba, minha irmã. Você está zombando de Deus, não é do seu marido. A seu tempo você vai colher isso. Interessante que colhe, meus irmãos. Pode ser em relação ao seu marido. Fez pouco caso, não te ouviu, você falou, não quis dar atenção. Meu irmão, Deus não se zomba. Você vai colher também. Interessante que às vezes as pessoas elas reagem com tanta simplicidade. Pronto, fiz. Aí você vai ver. E você olha o resultado e você fala, poxa, obrigado pelo que você fez, mas olha, honestamente, foi muito mal feito. Às vezes você não fala para não gerar uma briga, mas você sabe, né? Nós sabemos. Isso pode ser em relação aos teus filhos.
Você fala assim, poxa, como meu filho me desvaloriza. Como que você desvaloriza os seus pais? Quando você não dá valor àquilo que ele faz por você. Nós temos tantos filhos que são ingratos. Você pensa que não dá trabalho lavar louça? Né, dona Marinalva? Gislaine. Pensa que não dá trabalho lavar roupa? Dá muito trabalho. E às vezes nós vemos filhos, filhas, às vezes marido tão ingrato. Vá você lavar roupa pra você ver. Vai você lavar louça. Mas eu lavo. Sim, mas a sua esposa lava a louça todo dia. Como isso machuca? Poxa, poderia ter vindo me apoiar. Poxa, poderia estar vendo que eu vim do trabalho, eu estou cansado, igual você, mas eu estou aqui fazendo os afazeres domésticos. E você nem compreensão me dá quando eu falo, hoje eu estou cansada. E você fala, poxa, Deus, o Senhor me colocou uma cruz mesmo, hein? Por isso que às vezes algumas esposas falam, né? Que a cruz é o marido. E às vezes é mesmo, meus irmãos. Porque o cara é pesado para carregar, gente. E machuca o lombo. Você fala, poxa, por que ele não vê? Será que ele não vê? Ele é cego? Você não fala isso, você não vai criar uma hora vai criar um divórcio em casa. Mas você pensa, poxa, faltou tanta boa vontade dos filhos, às vezes. Você se sente, às vezes, desvalorizado, desvalorizada. E às vezes nós notamos essa indiferença em casa, no trato, gente. Indiferença no trato, no cuidado, na atenção. Às vezes o teu filho vem para te mostrar um desenho. E ele vai tão empolgado mostrar o desenho para você. Você pega o desenho. Tá, vai embora, já vi. Aí quando ele pegar 12, 13 anos, você vai vir para mim e falar, poxa, pastor, meu filho não fala comigo. Ele não traz para mim os seus problemas. Aí eu vou ter que sentar com você e vou falar, olha, eu acho que eu sei o porquê. Porque quando ele levava os desenhos, ele vinha querer conversar com você nunca estava pronto. Aí quando ele tiver 12, 13 anos, você vai procurar um psicólogo para ajudar você a entender o comportamento do seu adolescente. Falta atenção, falta cuidado. E falta por quê? Má vontade. Má vontade. E isso nas mais diversas áreas, né? Na atenciosidade, na preocupação, na solicitude. Nós não vemos às vezes pessoas solícitas, prontas. Viu? Tá, agora eu faço. Não é para fazer amanhã, não é para fazer depois. Não, eu estou trazendo para você uma situação. O que você tem a me dizer? Vamos lá agora. Ah, poxa, agora. Mas você não vê pessoas solícitas. Aí, às vezes você vê um distanciamento dos seus filhos, o distanciamento do seu cônjuge, o distanciamento dos seus pais. Poxa, o seu pai te procurou. Ele te procurou. Ele confidenciou uma luta dele e você não deu a menor atenção. Ah, tá, vamos ver isso depois. Tá, vamos ver isso depois? Mas eu estou precisando agora, filho. Como assim depois? Ah, tudo bem. Você está muito ocupado. Tá bom, obrigado. Pergunta a você, seu pai vai procurá-lo depois? Gente, não vai. Às vezes ele vai porque talvez não tem ninguém para procurar. E às vezes ele vai. Mas às vezes a tendência é ele ficar sozinho no canto dele, ela no canto dela, porque não vai ser atendido. E tudo porque estamos desobedecendo uma orientação bíblica. Vocês também vão envelhecer. Sabe o que vocês vão colher no futuro? Exatamente o que vocês estão semeando. Irmãos, ouça-me o que falo. Vocês vão colher. Por que vocês vão colher? Porque vocês zombaram de Deus. E de Deus não se zomba. Aquilo que você semeia porque não me ouviu, você vai colher. Às vezes nós percebemos isso com os nossos irmãos biológicos. Às vezes o teu irmão, a tua irmã vem a você, precisando de ajuda. Às vezes eles têm vergonha de ir a você. Estão constrangidos. E você nem presta atenção.
porque ele está diferente, porque ele está cabisbaixo, porque ele está diferente. Você não tem uma palavra, você sequer mandou um versículo para ele. Ah, agora eu sei por que de fato ele não foi até você. Porque não adianta aí mesmo, não resolve nada. Você não faz a menor diferença. Nós temos uma geração de crentes que não sabe ser o sal da terra. Ah, mas eu tenho muitos problemas. Só você tem. Eu não tenho. Só você passa dificuldades, eu não passo. Só você tem problemas de saúde. Na minha família não tem. Falta muita boa vontade. Eu acho isso muito interessante. Deus, irmãos, deseja que a igreja faça a diferença no mundo. E se eu faço uma boa leitura do texto, não é só fazer uma boa diferença no mundo, mas principalmente os da família da fé. Está lá em Gálatas capítulo 6. Eu não estou falando para você negligenciar sua esposa para vir servir o irmãozinho aqui da igreja. Negligenciar os seus filhos para vir ajudar alguém aqui na igreja. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que na sua casa tem uma pessoa que além de ser sua esposa, é sua irmã em Cristo. Eu estou falando de pessoas na sua casa, do seu esposo, de além de ser o seu marido, é o seu irmão em Cristo. Você pode não querer fazer porque você está brava ou bravo com ele porque ele fez alguma coisa como marido e mulher, mas ele ainda é seu irmão em Cristo. Se aplica aos da família da fé. Eu estou chateado com o meu filho, estou chateada com a minha filha. Não se esqueça, pode ser que eles sejam convertidos. Além de ser seus filhos, eles são seus irmãos em Cristo. E se você negligencia isso, ouça o que eu vou falar aqui, ó. Você é pior que ímpio. Você é pior que ímpio. Porque tem ímpio que trata a família melhor que vocês. Isso é para vergonha de vocês. Isso não é correto. Se nós observarmos, irmãos, existe uma orientação que eu preciso estar disposto a socorrer. Disposto a me estender. E isso começa em casa, meus irmãos. Começa em casa. Se você negligencia a sua casa, você fracassa na maior missão que você tem nesse planeta. E se você faz bem em casa, eu tenho certeza que você vai ser uma bênção na igreja que você serve. Se você não faz isso, você vai ser um grande desafio para o seu pastor. Isso vai ser uma grande carga. Eu não quero ser um peso na minha igreja, eu quero ser uma bênção. Então, se comporte bem em casa, coloque a ordem em sua casa primeiro. Eu quero que você faça essas perguntas ao seu coração essa manhã. Vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho, algo tão sério. Será que você não pode ser melhor? Melhor nos mais diversos papéis que você assume? Ou sapatos que você veste? Veste um sapato como pai, como marido, como filho, como irmão. Será que você não pode ser melhor? Onde é que você tem falhado? Você reconhece que essas orientações, ela é apropriada? Onde é que você pode ajudar mais? Por que você não pergunta para o seu filho? Para a sua filha? Talvez você não está acertando porque você não consegue fazer a leitura correta das dificuldades que eles estão passando. Fala com ele, em que posso te ajudar? Eu quero te ajudar. Para sua esposa, para o seu esposo, em que posso te ajudar? Porque às vezes nós não conseguimos decifrar. A maior dificuldade que eu vejo nos lares, irmãos, é falta de comunicação. E não é porque eles não conversam, existe isso, mas porque eles não conseguem se entender. Então decifre. Não fale entre linhas, não fale entre códigos. Não fale uma coisa dando a entender outra. Isso é cinismo. Fale claramente o que você quer. Converse, dialogue. Tenha uma boa comunicação com seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge. Começa em casa.
O que mais falta é um diálogo. Não vá armado. Se desarme. Vá de forma humilde, de forma simples. Não vá de forma soberba, arrogante. Você vai distanciar as pessoas de você. Você não vai aproximar elas de você. Ninguém gosta, gente, de lidar com uma pessoa soberba, arrogante. Ninguém gosta. Ninguém. Você não gosta. Só que você trata as pessoas assim. Aí você fica, não consigo conversar, mas poxa, você vai atacando, você vai golpeando. Eu vou me proteger. É lógico. Gente, isso aqui é um instinto natural. Instinto de sobrevivência. É instinto, você nem pensa. A pessoa vem te atacando, você já se protege. Tá bom, tá bom, tá bom. E a tendência, eu não vou mexer. A pessoa não tem domínio próprio nenhum. Isso não é bom. Aí vai afetar o diálogo. Aí você vai falar assim, eu não consigo entender mais. Veja, você não favorece em nada para que você entenda. Às vezes nós vemos pessoas, casais, envelhecendo juntos. E um não consegue compreender o outro. Não é porque o outro é indecifrável. Eles não conseguem se encontrar. Isso pode ser com o seu irmão em Cristo. Isso pode ser com o seu irmão biológico. Ei, que posso te ajudar? Talvez ele vai falar, olha, por hora apenas ore por mim. Porque às vezes nem orar a gente ora. A gente nem lembra de orar pelo nosso irmão, pela nossa irmã. E você tem um irmão e uma irmã. E você, se você não é um sacerdote orando por eles, você tem negligenciado esse papel. Porque é um dever. E a Bíblia fala que a oração pode ir muito em seus efeitos. Que posso te ajudar? Viu, eu posso depois do meu trabalho passar na sua casa? Eu preciso que alguém ore por mim. Eu preciso ouvir alguém orar por mim. Vai lá, coloca a mão sobre ele e olhe sobre ele. Não é que você vai transmitir algum poder. Ele vai perceber que tem alguém se importando com ele. Nós não fazemos isso. Porque nós temos muita má vontade. A gente está muito cansado no final do dia, não é verdade? E às vezes nós nos esquecemos que não é somente eu que estou cansado. Isso pode ser com as mais diversas pessoas na sua casa. Por isso que a orientação bíblica é muito clara, né? E não cansemos de fazer o bem, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, vem cá, irmãos, essa palavrinha aqui ela é bem interessante. O que é oportunidade? O que é oportunidade? Oportunidade, irmãos, é aquele momento, aqui ó, comigo, ó, que só você pode fazer. Tomara que Deus levante alguém. Olha, só tem você para fazer. Sabe quem é que Deus quer usar? É você. É uma oportunidade. Abraça essa oportunidade. É sua responsabilidade. A todos, principalmente os da família da fé. Vá para 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Quem pode ler? 3:13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Lembra alguma coisa? Paulo falou a mesma coisa à igreja de Tessalônica. A mesma coisa. Vá para Filipenses capítulo 1 agora. Filipenses capítulo 1. Versículo 9. Um outro irmão. E também faça esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Vem cá. Seria errado eu exortá-los para que o amor de vocês aumente mais e mais em toda percepção? Irmãos, eu estou sendo perfeitamente bíblico quando eu falo que nós podemos melhorar mais.
A Bíblia me chama para que o meu amor aumente mais. Não, aumente mais e mais. Em conhecimento. Gente, eu preciso saber. E o saber vem pela comunicação. Eu preciso saber, mas eu não tenho interesse, eu não pergunto. Eu não pergunto mais para os meus filhos, eu não pergunto mais para minha esposa. Em percepção, se você não conversa, perceba. Note. Observe o procedimento não está correto, tem alguma coisa errada. Às vezes a nossa postura fala, irmãos, transmite uma informação do saber. Você está vendo, a pessoa está se comportando de uma maneira que não é própria. Deus está sinalizando para você, tomara que Deus levante alguém, não é você que Deus está chamando. Aumente mais o seu amor pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu cônjuge, pelo seu irmão, pelo seu pai. Ele está dando sinais. Percepção. Filipenses 1, versículo 9. E também faça essa oração. Que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e toda a percepção. Irmãos, o que você entende? O que Deus está falando aqui, irmãos? Então você pode aqui, melhorar como cônjuge. Você pode melhorar como pessoa. Você pode melhorar como filho, como pais. Você pode ser um cristão melhor. Deus se alegra com isso. Então vá para casa hoje e se antecipe. Vá para casa hoje e esteja pronto. Se por acaso você ainda não tem uma linha de comunicação, então perceba. Mas de preferência, se comunique. Se faça conhecer. O apóstolo Paulo falou isso à igreja de Corinto também. 1 Coríntios capítulo 15. É o último texto que vou ler. 1 aos Coríntios capítulo 15. Versículo 58. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta com base nesse texto. Quem pode ler? Um outro irmão. 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém. 1 Coríntios 15, 58. Por que há essa recomendação aqui na carta aos Coríntios? Por que Paulo falou isso? Você teria que dar uma lida no contexto para você entender o porquê. Eu vou te dar a resposta. Porque havia um grande desânimo, uma grande apatia. Havia um desânimo, uma apatia, uma indiferença para com os crentes de Corinto. Um distanciamento no coração deles. E ele vai descrever aqui pelo menos 3 posturas para alavancar uma vida cristã que agrada a Deus. 3 posturas. Ele vai falar, sede firmes, né? Fica firme. Firme, irmãos, é aquela postura de uma coluna no meio do oceano, que chega até as profundezas dos mares. Não sei se você já fez uma viagem marítima. Você velejou, você andou de barco. Às vezes, quando você vai com aquela rampa grandona, como chama? Que os carros, balsa, você não sente tanto, sente pouquinho. Mas quem já pescou em mares, em alto mar, sabe que as ondas criam um tremendo enjoo, uma grande oscilação, né? Alguns de vocês vivenciaram isso, né? Já. E às vezes a nossa vida está assim, né? Quando dá aqueles ventos, faz assim, né? Às vezes vem uns ventos fortes que fazem com que as ondas aumentem, né? Vem tempestades e tudo mais. E você fala assim, nossa, como eu queria estar agora em solo firme.
como eu queria ter alguma coisa para eu me agarrar e ficar tranquilo, e ficar seguro, firme. Essa palavra traz a ideia de uma coluna no meio do oceano. Quando vem a tempestade, vem as ondas, você vai para lá e você gruda e aquilo te estabiliza. O texto fala que vão vir de fato dificuldades, mas seja firme. E ele vai continuar dizendo constante. Isso aí traz uma ideia de continua assim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é na terceira postura que Paulo fala aqui. Ele vai dizer o seguinte: sempre abundantes. Essa é uma expressão de alguém que vai tentar de novo. Eu vou fazer mais uma vez. Eu não vou me cansar. Eu vou fazer de novo. E eu vou fazer. É abundantes. Abundância traz o sentido de ir além do necessário. Às vezes nós nos damos por satisfeito. Ah, você já falou isso, né? Eu já ouvi vários de vocês falar. Eu fiz a minha parte. Não há nada mais antibíblico do que essa fala. Eu já fiz a minha parte. Poxa. Não há nada mais antibíblico do que essa frase. Eu fiz a minha parte, pastor. Poxa, você conhece tão pouco de Bíblia? Você fez a sua parte? O que você está falando? A Bíblia fala para que eu não me canse de fazer o bem, para que eu seja abundante. Ser abundante, meus irmãos, é ir para além do necessário. Mas o normal mesmo é não fazer nada, né? Então talvez você fique até bem feliz, né? Porque comparando-se com aqueles que não fazem nada, você está até legal. Mas diante de Deus você está falhando e feio. Não é fazer a sua parte. É ser abundante. É ir para além. Irmãos, Deus se agrada disso. E mais, Ele vai honrar você. No final do dia, Ele vai honrar você. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que tivemos nesta manhã de escola bíblica dominical em estudar a sua palavra. Amém. Sei, ó Deus, do desafio que há viver. E principalmente viver de um modo que te agrada. Graças a Deus nós temos oportunidades como essa de estudar a sua palavra e de sermos desafiados pela sua palavra. Continue trabalhando no coração de cada irmão e cada irmã. Aqueles que estão nos ouvindo. Caso a transmissão não tenha oscilado, que eles também tenham aprendido preciosas lições. Eu lhes sou grato por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso culto, tá bom? Pelo menos esse primeiro momento. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para a celebração da ceia, tá bom? A gente vai ter também o nosso intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho. Já me despeço de você que está em casa. Sei que alguns de vocês não puderam vir, você que é da Igreja Batista Boas Novas. Espero que Deus também tenha falado ao seu coração. E também os demais outros irmãos que nos acompanharam. Obrigado pela sua participação e que Deus continue abençoando todos vocês. Tá bom? Irmãos, vamos estar então encerrando uma oração silenciosa. Após a oração, o culto está encerrado. Deus abençoe a todos vocês.